já conhece a palavra de Jeremias, este Jeremias, né? Muitos já ouvimos pregar, chamam de profeta chorão, onde também existem lamentações de Jeremias. Jeremias foi aquele que Deus chamou desde o ventre. Jeremias foi aquele que passou por situações que ele mesmo não queria, mas ele atravessou e fez o que Deus mandou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui para os irmãos o que chamamos de um chamado. Aqui está o título dizendo chamado de Jeremias, mas poderia também ser o chamado do Júlio, o chamado do Bento, o chamado da Amanda, o chamado da Ré, o chamado da Eva. Agora vamos nos colocar aqui no lugar do chamado de Jeremias, porque hoje é Deus te chamando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui no verso 5 já está dizendo que antes que eu te formasse no ventre da madre, no ventre materno, eu te conheci. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que Deus já nos conhece mesmo antes de sermos formados, mesmo antes da formação, antes de se formar uma sementezinha, Deus já nos conhecia. E a palavra continua dizendo que antes de nascer ele já tinha escolhido Jeremias, ou seja, antes de nascer ele te escolheu, já te escolheu. Deus já tinha nos escolhido mesmo antes da formação, mesmo antes de se formarmos, Deus já tinha nos escolhido. Mesmo antes de nascermos, Deus já tinha nos consagrado. Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Deus já tinha um chamado para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos para o verso 6, onde Jeremias diz para o Senhor: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aleluia. Louvado seja Deus. Jeremias, ele olhou para ele mesmo e falou: eu não tenho capacidade para isso. Eu não vou conseguir fazer o que está me pedindo. Às vezes olhamos para nós mesmos e falamos assim, olhamos no espelho e falamos: não, isso não é para mim. Eu não fui chamado para isso. Eu não tenho coragem de pregar assim. Eu não tenho coragem de olhar para o povo está olhando para mim. Eu não tenho coragem de pregar a palavra de Deus. E no momento, Jeremias temeu. No momento, ele teve medo. Porque o que Deus estava chamando era para ele pregar para um povo rebelde. Um povo que poderia matá-lo, um povo que poderia prendê-lo, um povo que poderia fazer covardias com ele. Então ele temeu. E ele disse: não, sou apenas uma criança. Eu não sei pregar. Para muitos que estão aqui, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei orar. Mas me capacita Deus. Às vezes olhamos muito para a nossa limitação. Às vezes nos tornamos e nos fazemos limitados. Aonde só quem coloca limites é Deus. Amém. Se Deus está chamando, é para ir. Se Deus está mandando fazer, é para fazer. Se Deus está mandando falar, é para falar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos capacita. O Senhor te capacitou para você cuidar da sua família, para você cuidar da sua casa, para você cuidar dos seus negócios, para você cuidar do seu emprego. Aquilo que colocaram na sua mão, é o Senhor que tem te capacitado para você fazer. Louvado seja Deus. Se somos capacitados por alguns homens para fazermos trabalhos, nossos empregos, imagine ser capacitado por Deus para pregar a sua palavra. Aleluia. Porque ele diz para Jeremias assim: mas o Senhor me disse: não digas, não faço de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que está enviando, é o Senhor que está capacitando, é o Senhor que está mandando falar. E Ele fala: tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E às vezes paramos na nossa mente, na nossa limitação, e pensamos assim: não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou falar. Não, isso é o meu pensamento falando comigo mesmo, a minha
comigo, eu não vou dizer isso. Ei, quando você fala o que Deus manda você falar, você já começa a pregar a palavra de Deus para o ser humano, para o ser, ou para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu familiar. Deus muitas das vezes me mandaram você falar e você não tem falado. Aí Deus começa a falar nessa noite e você começa a pensar. Já fico pensando que é coisa da minha cabeça, que é coisa da minha mente. E eu não quero falar porque eu tenho vergonha, porque eu acho que eu não sou capaz de levar a palavra de Deus. Eu não sou capaz de anunciar a profecia que o Senhor colocou no meu coração para ser entregue a quem é de direito. Mas o Senhor disse para Jeremias: eu vou colocar na sua boca, você vai falar. Ei, Deus tem colocado palavras na sua boca e você não tem falado. Deus tem te dado mensagens e você não tem pregado. Deus tem te dado louvores e você não tem cantado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz: sou eu que coloco na sua boca as palavras. Sou eu que coloco na sua boca o louvor. Eu que coloco na sua boca a mensagem. Ei, a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Eu apenas estou trazendo o que já está escrito. A mensagem do Senhor. Eu aprendi nesse altar que primeiro a gente entrega e depois a gente recebe. Louvado seja Deus. Nós entregamos um culto ao Senhor no começo, entregamos louvores ao Senhor e agora estamos aqui recebendo da sua palavra. A palavra que Ele está colocando em nossos lábios, para que possamos sair daqui e levar a sua palavra e falar. A palavra do Senhor diz que é Ele que coloca palavras em nossos lábios para falar do seu amor, para falar que Ele cura, que Ele liberta, para falar que Ele alcança vidas, para falar que Ele alcança o seu familiar, alcança pai, alcança mãe, alcança o irmão, e que possamos e que podemos estar juntos, congregando, adorando, louvando e glorificando o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas às vezes temos medo. Temos medo. Mas ao mesmo tempo Deus fala: não temas, que eu sou contigo. Aleluia, no verso 8 ele vai dizer: não temas diante deles, porque eu sou contigo para me livrar. Diz o Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes não falamos porque realmente temos medo. Jeremias a princípio teve medo, porque como diz a palavra, como o texto continua dizendo, ele sofreu, ele foi preso, ele foi hostilizado, ele foi maltratado. Louvado seja Deus. Jeremias também foi preso no pátio do palácio. Jeremias 33:3 vai dizer, Deus dizendo para Jeremias: clame a mim e respondeste-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Uma passagem, um versículo muito conhecido. Mas nesse momento, Jeremias estava preso. Jeremias nesse momento estava se lamentando. Jeremias nesse momento estava esperando que alguém o libertasse, alguém o liberasse dali. E Deus brada para ele: clame a mim. Talvez você esteja esperando Deus descer na terra para poder fazer um milagre acontecer na sua vida, mas só que você ainda não teve coragem de clamar ao Senhor. Você às vezes teme Deus não te atender. Às vezes você está temendo por um milagre não acontecer na sua vida, como aconteceu na vida do seu irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está apenas esperando que você clame a Ele, que você chame por Ele. Louvado seja Deus. Às vezes fazemos a nossa oração de ano, só balançamos os lábios, mas tem momentos em que temos que clamar. Tem momentos em que a nossa voz, o nosso clamor tem que atravessar o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu e chegar até o trono do Senhor. Não chegar com um som agradável, mas chegar com um cheiro agradável e suave às narinas do Senhor. Porque às vezes oramos, às vezes até clamamos, mas às vezes a oração não sobe, a oração não cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jeremias tinha medo de pregar para aquele povo,
e a palavra do Senhor não se cumpriu. E ele talvez seja chamado até de mentiroso, talvez ele seja chamado até de soberbo, alguém achando que apenas ele sabia da palavra. Louvado seja Deus, porque como diz a palavra, é um povo rebelde. Às vezes temos que entregar para esse povo rebelde. Às vezes temos um irmão que é rebelde, temos uma irmã, temos um pai, temos mãe, que não querem ouvir a palavra do Senhor, e às vezes pregamos do lado de fora, mas dentro da nossa casa não falamos do amor de Cristo. Às vezes temos medo de sermos hostilizados, de sermos repreendidos, e alguém dizer: eu não quero ouvir essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Deus fala: quem te deu a palavra fui eu. E a palavra também diz que Deus vela pela sua palavra. Então apenas fale, apenas abra a boca, porque ele disse para Jeremias: eu vou falar. Apenas abra a boca, apenas empreste os lábios. Deixa eu falar através de você. Deixa Deus falar através da sua vida. Glória a Deus. Deixa Deus anunciar o seu evangelho, a sua salvação através dos seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Só está faltando você abrir a boca e falar: ei, Jesus quer teu encontro contigo. Jesus pode resolver o seu problema. Jesus pode acalmar essa tempestade. Ei, Jesus é mais forte do que esse furacão que entrou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No verso 9 vai dizer: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer alcançar todos com a sua palavra, mas para isso Ele quer te usar. Para isso Ele quer fazer de você profeta. A Bíblia diz que uns Ele chamou como profeta, outros como mestre, como pastores, como eles, mas Ele nos chamou para anunciar a salvação. Leva para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui o chamado de Jeremias. Eis o chamado do Senhor para a sua vida. O Senhor te chamou para pregar a libertação. O Senhor te chamou para ajudar a libertar os cativos. Aquele que ainda não conhece a tua palavra. Não vai pegar aquele que está precisando apenas de um abraço. E que a gente fale para ele: Jesus te ama. Às vezes o que a pessoa precisa ouvir é só: ei, Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes alguém chega para a gente e fala: Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem algo contigo, e às vezes a pessoa não acredita. Ei, quando alguém falou para mim assim: você ainda vai ser pastor? Eu falei: